Educando a mente. Estávamos todos sentados à espera do orientador, que faria a preleção da tarde. A aula era fundamental para todos nós, porque se tratava de nossa conduta perante a convivência com os outros. Era importante saber o que podíamos fazer e como nos comportar ali, onde tudo se constituía em ambientação nova. Diante de tantas perguntas e dúvidas, resolvemos nos inscrever no curso de ambientação espiritual. Assim, entenderíamos melhor tudo à nossa volta. Afinal, éramos as mesmas pessoas ainda. A fome, a sede, a transpiração, o banho, as sensações genésicas, as unhas e os cabelos crescendo. O que fazer então? Ali, naquele curso, teríamos as informações necessárias. Busquei dar a máxima atenção a tudo, pois o que parecia bem simples ali repercutia em nossas almas aprendizes. Foi o irmão Saulo, cooperador de tarefas da colônia Fabiano de Cristo, que nos falou com bondade. Meus amigos, esta reunião tem por objetivo passarmos a vocês informações que caracterizam equilíbrio e bem-estar aqui. Notadamente, os irmãos necessitam do posicionamento quanto ao tipo de vida que os aguarda. Então, trataremos de assuntos peculiares mais importantes. Desejo que Jesus nos abençoe e eu possa lhes proporcionar uma tarde instrutiva e sadia. Vamos pensar que a vida é uma só, que se fragmenta entre uma existência e outra. Desse modo, somos compelidos a racionar que nada tem fim para o espírito. Por maior que sejam nossas dificuldades, e se a eternidade é patrimônio de cada um, as atribuições do espírito são posses individuais. Quando partimos para a terra, levamos para lá o que carregamos na alma, os gostos, as escolhas, os pensamentos, nada mais. E por lá assumimos um corpo denso, que se afinará aos poucos com nossas ideias. Então, com ele formamos uma parceria. O corpo nos oferece veículo e uma soma de provas e expiações, e nós, os espíritos, somos os dirigentes de tal veículo. Doamos a parte pensante, fazendo assim com que a vida humana se multiplique e se desenvolva em nós o ser integral. Na Terra, externamos aquilo que trazemos na intimidade. Aprendemos muitas coisas, ensinamos outras, mas, em geral, experienciamos lições que nos fazem maiores. Quando retornamos ao plano espiritual, deixamos lá todo o peso. A parte material não viajará conosco e damos a isso o nome de morte física. Ao penetrarmos a antiga casa espiritual, temos de começar tudo de novo, engatinhando nas primeiras lições, até relembrarmos que tudo está adormecido em nosso interior. Este é o nosso objetivo aqui. Conseguir nos reabilitar, reaprender normas, conceitos, regras, pois o que é mais simples por lá se torna aqui uma incógnita. Por exemplo, devo tomar banho? Claro que sim. A transpiração também é fenômeno do perispírito, ou seja, o corpo espiritual. A diferença em relação à nossa apresentação nesta morada é que aqui há maior responsabilização. Tudo é medido pelo grau de intenção, enquanto na Terra é mensurado por ações. Se um jovem envolve-se com uma outra jovem lá, com interesse puramente sexuais, e depois de um mês a dispensa sem escrúpulos, nada sofrerá perante a justiça que rege a organização humana. Mas aqui encontrará a correção notória pela própria consciência. É imediata a autorreprovação. Então,
cabe uma análise mais apurada sobre as intenções que carregamos na tela mental. Aquilo que plantamos no coração dos companheiros também aparecerá no nosso. A educação dos sentidos é fundamental. O sexo é patrimônio da alma e sempre estará sob seu julgamento e responsabilidade. Os hormônios da carne têm suas nascentes na essência perispiritual. O corpo físico obedece fielmente a esta lei. Se a excitação foge ao nosso controle e, apesar dos esforços, não conseguirmos dominar tais impulsos, temos a obrigação de procurar auxílio eficaz para controlar a própria necessidade. O que não podemos é buscar alívio das sensações íntimas em outro ser, a título de satisfação pessoal. A alimentação demanda raciocínios bem apurados, pois no ambiente físico há, sem dúvida, maior necessidade de satisfação degustativa e alimentar, pois o corpo de carne é uma máquina orgânica que só se movimenta estando bem saciada. Mas, por aqui, o alimento tem função mais psicológica do que sustentável. O corpo espiritual se nutre de formações bem mais espiritualizadas. Os fluidos nos dão fortalecimento eficaz ante as necessidades, mas os companheiros que residem por aqui necessitam, na maioria, receber informações das mandíbulas para se sentirem saciados. Então, são servidos alimentos similares aos da crosta, para não constranger os recém-chegados. Mas, em mundos mais elevados, a alimentação ocorre por intermédio de elementos do amor, ou seja, da doação de uns aos outros, formando o alimento do espírito evoluído. Por um período, todos vocês se alimentarão com naturalidade. Sem mudanças expressivas, mas serão convidados a reaprender a se servir de outras fontes de alimentação. Não tem nenhum sentido por aqui a palavra comemorar, que é substituída por confraternizar. Nenhum ser dos reinos inferiores deverá morrer no corpo para nos alimentarmos. Devemos nos reunir para uma convivência mais aproximada com aqueles que amamos. No futuro, os novos habitantes da Terra implantarão por lá a confraternização, na qual o que valerá é a presença amiga e o calor de seu afeto, nada mais. O esporte é uma saída para que possamos aprender a nos envolver uns com os outros. Trocamos afinidades, parcerias, sem que haja morticínios. A sede terá neste plano satisfação na água, pois a água aqui é um veículo de muitos elementos nutritivos e saciáveis. Mas acreditem, nós só a usamos para proveito supremo. Nada de fazer dela veículo de higiene nos caminhos da limpeza comum. Toda higienização de lares, banheiros, pisos é feita à base de magnetismo, que desmaterializa as defecções e sujeiras produzidas por nossa civilização. Vamos crer, meus amigos, que no futuro tudo isso será para todos algo bem comum. A palestra se estendeu tarde adentro, e um número acentuado de informações penetrava em nossas mentes. Eu fazia instantaneamente uma natural analogia entre aquele novo mundo e o que morávamos antes, enquanto o irmão Saulo continuava sua palestra. Quanto desperdício ao usar a água potável para lavar calçadas, dar descargas nos sanitários e tantos outros usos inadequados. O excesso de alimentação e o mau uso da sexualidade. Realmente, desencarnar é candidatar-se a uma faculdade onde nossas vidas tomarão outro rumo. Hoje, vejo a grande necessidade de modificação da zootecnia, para que modos e usos relacionados a esta ciência se espiritualizem. Criamos os animais com o mesmo zelo de um familiar, dando a eles alimentos, remédios, conforto e, quando estão saudáveis,
simplesmente são abatidos para que nos sirvam de alimento. Por mais comum que seja para a terra, e eu aceitava parte disso com naturalidade, temos de rever nossos conceitos e enxergarmos nos grãos, nas verduras e nos vegetais fontes generosas de alimentação frugal e inteligente. Ao final da preleção, o companheiro nos agradeceu a permanência, afirmando que são poucos os que realmente se interessam por mudar os rumos da cultura alimentar e social da Terra. Afirmou que cabe a nós reformá-la por meio de possíveis retornos ou de mensagens e livros que vão lentamente lapidando a consciência encarnada e desencarnada. Fiquei feliz com as ótimas informações e logo pensei nos campos da Terra, que poderão ser para nós grandes laboratórios para a evolução. Por aqui, encontrei um freio para tudo que me habituei a pensar na Terra, o qual se chama reflexão. Após refletirmos, o pensamento sempre tomará outro rumo. Vamos pensar mais. Tudo depende de como enxergamos a vida, se a vemos como um produto de nossas escolhas ou como uma obra interminável de Deus.